Então, como eu dizia, esta é então a sexta aula acerca da história da educação, e como de praxe eu sempre gosto de começar relembrando um pouco as motivações acerca do porquê estudar história, né? Ainda mais porque estão chegando pessoas novas que às vezes vai pegar a história a partir de um determinado momento e pode ser que algumas coisas não façam tanto sentido, né? Então, basicamente, o que a gente sempre fala acerca da história, né, é que foi algo que, mais ou menos por volta da década de 30, no currículo no Brasil, principalmente no Brasil, foi tirado uma série de elementos acerca da formação dos professores. Então, hoje, quando um pedagogo, uma pessoa que está cursando o curso ali de pedagogia, estuda um pouco acerca da história da educação, as pessoas elas não estudam uma história da educação no seu sentido mais amplo. Até porque, quando se trata de história da educação, os materiais eles são muito esparsos. Então, não existe um único livro, um único material que a gente consegue condensar toda a história. O material principal que a gente está no ponto agora é uma coleção do professor Rui Afonso da Costa Nunes, que é esse daqui, a gente ainda está na história da antiguidade, só que ele pega aqui a partir do cristianismo para frente. E nós começamos a estudar a partir da formação do Ocidente. Então, a gente viu um pouco a cultura do povo hebreu, dos judeus, depois nós passamos pela cultura da Grécia e vimos um pouco de como que a Grécia estruturou a sua pedagogia e qual que era o seu ideal, e por fim a gente chegou na civilização romana, né? Então, para estudar essa parte mais antiga, a gente usou bastante livros diferentes, né? Por exemplo, do próprio povo judeu, a gente pegou bastante a história da própria Sagrada Escritura, de como que se deu a história de Moisés, de Abraão, de como que os profetas foram passando essa educação, teve a escola dos profetas, através do Samuel e tudo mais. Isso dá para rever nas outras aulas, né? E por que é importante voltar tanto tempo assim, né? Porque nos parece épocas muito remotas e muito distantes do que nós temos hoje. Bom, existem algumas motivações, né? Tem uma analogia que o professor Felipe sempre faz e que eu gosto bastante dela, que ele fala que a história da educação, juntamente com a filosofia da educação, é como se fosse um estudante de medicina estudando a fisiologia e a anatomia, né? Então, não se pode, por exemplo, um médico fazer uma cirurgia ou tentar cuidar de um paciente se antes ele não conhece como aquele paciente funciona, né? Não dá para um médico começar estudando acerca da medicina com um bisturi na mão e aprendendo como que costura, sendo que ele não sabe o que são as células, como que o corte pode ser feito, o que aquilo implica no organismo. A fisiologia, que ela é comparada com a filosofia para nós, ela nos dá um pouco do funcionamento do todo, né? Então, a finalidade de estudar a história da educação é para a gente conseguir entender como que os povos antigos eles foram educados e, a partir disso, julgar através de princípios filosóficos, né? Porque, hoje em dia, quando um estudante entra no curso de pedagogia, vê-se uma série de pedagogos, por exemplo, Montessori, Paulo Freire, Piaget, Rousseau, e uma série de Vygotsky, né? E uma série de pedagogos que parece que, quando o professor chega dentro de uma sala de aula, ele tem uma série de, como se fosse ferramentas para trabalhar, e ele pode escolher qualquer uma daquelas como se todos fossem iguais, todos os métodos fossem iguais, né? Mas, na verdade, o que a gente observa estudando este assunto com um pouco mais de profundidade é que existe diferença, e a principal diferença nos métodos pedagógicos e nas diferentes pedagogias, ela se dá através do princípio filosófico que tinha por trás daquele princípio educacional. Por quê? Eu não trouxe o livro aqui,
Mas tem um livro muito bom que fala isso, que todo princípio educacional ele é pautado por um ideal de homem. Então, por exemplo, se eu vou, se para mim, que sou um professor, o ideal de homem é fazer com que o homem se enriqueça e entre no mercado de trabalho, faz bastante sentido toda a educação ela ser voltada para que o homem atinja esse determinado fim que eu enxergo como sendo o fim ideal. Então, se o fim do homem é enriquecer, então o que as pessoas fazem é dar conteúdos e condições para que aquele aluno, no fundo, só alcance uma posição no mercado de trabalho. Só que a gente esquece que, quando a gente se trata de educação, a gente não pode lidar com a educação a partir da perspectiva de um recorte do homem. Porque o fato do homem participar do mercado de trabalho não quer dizer que o homem foi criado para o mercado de trabalho. Nós, como leigos, principalmente os pais de família, nós temos a obrigação, por exemplo, de colocar comida dentro de casa, de conseguir ali a condição financeira para poder arcar com o custo da nossa família. E isso faz parte do nosso dever de Estado. O próprio Deus colocou isso como um castigo no paraíso, né? Trabalharás até o último dia, tirarás o sustento do fruto do seu suor, diz lá no livro de Gênesis, né? Então, não é uma questão de demonizar a questão do mercado de trabalho. A questão principal é olhar para os princípios educacionais numa perspectiva que abarque o ser humano como um todo. Porque, principalmente para mim, que estou no mercado de trabalho no dia a dia, o que a gente observa? Que as pessoas elas alcançam grandes posições no mercado de trabalho, chegam a cargos de diretores, executivos, são pessoas muito bem-sucedidas, mas, infelizmente, muitas vezes essas pessoas elas não sabem lidar com a sua própria vida. Então, infelizmente, são pessoas que passam bastante problema de ansiedade, que têm problemas familiares muito graves, que não têm não conseguem viver uma vida de oração. Por quê? Exatamente porque dedicou praticamente toda a sua vida para abarcar um pedaço da existência do homem. Né? E todo o restante foi esquecido. A parte moral, que ela é muito mais difícil, ela foi desprezada. Né? E nós sabemos que quando um vício se instaura em nós, que começa desde muito pequenininho, né? Lá desde quando a gente é bem criancinha, esses vícios eles vão causando raízes tão profundas que as pessoas elas podem, por exemplo, suicidar, tirar a sua vida, não conseguir viver a fé de uma maneira mais profunda, e uma série de outras questões que elas são muito mais difíceis de conseguir do que simplesmente aprender uma técnica do mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, aprender a mexer com computadores, trabalhar num determinado campo da medicina, ou ainda assim a medicina como ela é dada hoje, ela é muito mais simples do que a gente entender as questões da alma humana. Por exemplo, entender ali, olhar para uma criança, olhar para os nossos filhos, para as crianças da sala de aula, e entender aonde que está a raiz daqueles comportamentos. Olha, a criança ela está fazendo isso porque ela tem uma tendência, por exemplo, para a gula, ela tem uma tendência para a preguiça, ela vai ter uma tendência para a vaidade, para a luxúria. Então, são coisas que nós precisamos nos dar conta, e essas coisas, elas exigem um conhecimento muito profundo acerca de tudo aquilo que diz respeito à natureza humana, né? Como eu dizia, né? Então, o simples fato das pessoas não estudarem a história da educação hoje faz com que as pessoas elas minimamente fiquem presas àqueles princípios educacionais que ela já teve contato. Né? E a gente observa que a maioria dos pedagogos hoje modernos, os filósofos que estão por trás daquele princípio pedagógico são pessoas que fracassaram em muitos quesitos. Né? Pessoas assim, que tiveram problemas gravíssimos de ordem morais. Né? Muitos deles são ateus. Então, muitas vezes a gente entrega as nossas crianças para um colégio, olhando se aquele colégio ele tem uma infraestrutura física, se os professores estão bem vestidos, se existe ali um livro que o filho vai aprender e tudo mais,
mas a gente esquece que muitas vezes esses livros, esses princípios pedagógicos, eles estão imbuídos de coisas ateias, né? Coisas que depois vai dificultar e muito a vivência da fé na vida da criança. E a gente vê que a sociedade, cada vez mais, ela avança para ser cada vez mais, para cada vez mais rejeitar a Deus. Por quê? Porque o mundo moderno, através principalmente pelo desenvolvimento tecnológico das coisas do mundo moderno, as coisas elas se desenvolvem de uma maneira tão rápida que o homem ele pensa que ele é autossuficiente. Então, se você consegue fazer tudo, se você tem um dispositivo na sua mão que você consegue falar com a pessoa do outro lado do continente em questões de segundos, você aprende qualquer coisa na internet, se você não sabe trocar uma porta, você assiste um vídeo e faz, se você não sabe construir um objeto, você assiste um vídeo e faz. Então, qualquer coisa que um homem quer, esse conhecimento está disponível para ele. Então, aquilo dá a sensação, uma certa vaidade, um orgulho no coração do homem de achar que ele não precisa de Deus. Afinal de contas, o que ele quiser, ele vai lá e busca na internet e faz. Né? Então, essas raízes, elas vão se instaurando no nosso coração, e isso dificulta muito a gente alcançar a finalidade do homem. Por quê? Para nós, cristãos, a finalidade do homem é alcançar a beatitude e a visão beatífica com Deus. Ou, traduzindo em outras palavras, no fundo, o que nós almejamos é a santidade. Né? E a santidade, ela não se dá somente dentro de mosteiros, de pessoas que foram clausuradas. Não, a santidade ela se dá no dia a dia. Né? Ela se dá, tem muitas famílias que alcançaram a santidade. Muitos, por exemplo, o próprio casal Santa Zélia e São Luís, com os seus filhos que foram para um mosteiro, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, as suas irmãs, a gente estuda o comportamento de São Luís e Santa Zélia, assim, é uma coisa, parece que de outro mundo, né? E de fato, a gente consegue ver que os frutos que eles deram para Deus foram frutos muito maiores do que, por exemplo, você conseguir fazer com que seu filho vire um diretor de uma empresa. Né? A santidade, ela tem essa característica, não que isso deveria ser o combustível da gente buscar as coisas de Deus, mas o santo, ele perpetua a história. Né? Você pega, por exemplo, a história de grandes pensadores, como Santo Agostinho, muitas coisas que nós vivemos hoje graças ao pensamento desses grandes homens e que a gente nem sabe. Em contrapartida, muitas vezes a gente dá a nossa vida por causa de uma coisa do mercado de trabalho e quando a gente morrer, não vai passar uma nem duas gerações, aquilo já vai ter acabado. Né? Então, as coisas hoje, elas vêm muito rápido, mas elas também vão muito rápido. Né? Então, o homem, o Frei falava isso no retiro que nós tivemos para homens, que o homem hoje em dia, ele não consegue construir algo que os seus filhos vão lembrar daquilo quando os seus filhos foram velhos. Né? Coisas que, por exemplo, nós conseguimos lá na casa da minha mãe mesmo, é curioso como quase tudo que tem lá foi o meu avô que fez, uma pessoa com muito pouca cultura e muito pouco conhecimento, mas era um homem muito honrado, né? E às vezes eu passo por um determinado momento da casa, assim, um pedaço da casa e falo, isso aqui foi o meu avô que fez. Né? Então, assim, aquilo ali perdurou sob algum quesito, né? Então, se os bens materiais eles têm essa característica, quanto mais as questões da fé, né? As questões da fé que tem essa característica de deixar um legado, né? Por exemplo, os avós da minha esposa, eles construíram a única capelinha que tem num distrito perto de Abadia dos Dourados, né? E quando a gente vai lá, o nome deles está lá na igrejinha, lá de fora, né? Esqueci os nomes deles agora, mas são pessoas que quantas santas missas foram celebradas ali, né? Quantas pessoas já voltaram para Deus por causa da fé daquelas pessoas, que eram muito simples, mas que deram a sua vida para Deus. Né? Então, eu estou falando isso para motivar a questão e para que a gente olhe para a nossa natureza humana como algo que vai muito além daquilo que nós vemos hoje nos dias atuais. Né? Que nós podemos passar para os nossos filhos muito mais do que uma profissão. Né? A gente pode deixar para os nossos filhos valores, né? Coisas que vão fazer com que eles sejam seres humanos livres no futuro, né? Que não sejam escravos das suas paixões,
que vivam a fé mais livremente, como infelizmente nós não conseguimos por causa de quantas coisas erradas que nós já vivemos no passado. Então, essas coisas, elas fazem com que nós não sejamos livres em Deus, né? Mas que nós ficamos aprisionados ali nas nossas próprias paixões. Um ponto bem interessante também, acerca da história, é que quando a gente olha para essas questões educacionais, os frutos que a gente colhe acerca das pedagogias modernas e dos métodos de ensino que existem hoje, eles não são frutos que se dão de forma imediata. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, pega uma parede e você pega uma marreta ali e destrói a parede, você vai fazer uma reforma na casa, você consegue ver com que depois de você aplicar um conhecimento naquela técnica e despender um determinado esforço para alcançar aquele fim, por exemplo, eu quero construir uma casa de 4 quartos. Então, o engenheiro vai lá, projeta a casa, o pedreiro vai e constrói e tudo mais, e depois ali de 1 ano, aquela casa está pronta. Então, você consegue ver que aquele conhecimento aplicado para aquela finalidade, ela deu o resultado que você queria. Quando a gente fala de educação, as coisas elas são um pouco mais complicadas. O próprio Monsenhor Gaume, nesse livro aqui, que a gente ainda vai estudar ele um pouco, esse livro é excelente, chama O Verme Roedor. Esse livro é muito, muito, muito bom mesmo. E ele fala que é muito forte o título desse livro, né? Porque o verme roedor é o verme que come o cadáver, né? E o que acontece? Quando um cadáver, quando uma pessoa morre e a gente vai num velório, né? A gente vê que aparentemente ali o defunto ele tá até maquiado, né? Ele tá até bonito lá, né? Colocou uma roupa limpinha e tudo mais. Mas o Monsenhor Gaume ele fala que na verdade aquele organismo ele já está morto. E na educação isso acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente olha para uma coisa educacional e a gente acha que aquilo está bom, mas internamente existe já algo que está morto naquele organismo que está comendo ele de dentro para fora. Então, quando você pega um cadáver e aquilo, por exemplo, se você, não sei se já tiveram a infeliz sorte de participar de uma exumação e a gente vê ali os restos mortais da pessoa que foi tudo comida, perdão pelo exemplo, mas para que a gente entenda melhor o que eu estou querendo dizer, e o próprio Monsenhor Gaume fala isso, quando a gente olha para essas questões, quando a gente vê que o cadáver, por exemplo, ele já começou a se desconfigurar de fora, na verdade, aquilo ali é fruto de algo que já morreu há muito tempo. Então, quando a gente vê, por exemplo, na educação moderna, a gente falando de gênero, de aborto, de ideologia de gênero, de homem que não pode falar mais que é homem, e outras coisas que eu não vou falar, senão a live aqui, o pessoal que está online vai ter que parar de assistir, porque o YouTube vai derrubar. Mas isso é fruto de um processo que mostra que a educação ela já morreu não faz 10, 20 anos. A educação ela já morreu já faz muito tempo. Né? E se a gente vai investigar isso com um pouco mais de profundidade, a gente vê que o processo educacional ele morreu assim, no seu sentido mais genuíno faz pelo menos 100 anos, né? Na sua forma mais excelente. Né? Não precisa ir tão longe. Na década de 20, aquele jesuíta, que agora eu esqueci o nome dele, bom, eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou trazer o livro para a gente estudar um pouco sobre ele também, quando a gente estiver falando mais da modernidade. Ele fala que na década de 20 as pessoas elas saíam do ensino médio falando 5 idiomas. Né? Tinha latim, a pessoa aprendia um pouco de grego. O próprio Diácono Everaldo, aqui de Uberlândia, que ele faz uma exegese acerca da Sagrada Escritura muito profunda. Um dia eu estava conversando com ele, onde que ele tinha aprendido tanta coisa assim, e ele falou que ele aprendeu o latim, o francês e o italiano na escola. É um senhor lá de 70, 80 anos. Então, a gente vê, assim, até desses pontos de vista mais práticos, o quanto que a educação, nesse sentido, ela veio perdendo uma série de elementos que o homem foi falando, não, isso daqui é muito difícil, não precisa, tira isso, tira aquilo. E quando foi ver, o que a gente tem hoje é quase que um Frankenstein. É um pedaço recortado de uma série de coisas que cada vez mais ataca somente uma área específica do homem.
né? Então, se antes a pessoa se preocupava bastante ali com o desenvolvimento linguístico, que faz com que a gente adquira a cultura de forma mais fácil, porque o próprio Hugo de São Vitor falava isso, que o primeiro grau do conhecimento é a leitura. Se a gente não consegue ler ou tem uma falha de entendimento acerca da interpretação de texto, a não ser que alguém está falando isso através da audição para nós. Mas se ninguém está falando isso, e se não existe alguém para te falar, todo aquele legado acerca dos grandes livros que tiveram no passado, a gente não vai conseguir ter acesso àquilo, né? Mas esse grau que hoje se perdeu e se acha que é algo muito elevado, né, porque hoje a gente não tem mais contato com o latim, com a gramática num modelo mais profundo. Um grande exemplo, se a gente pegar, por exemplo, os Lusíadas, a gente não consegue entender o que está falando ali, porque o português é muito diferente. As formas, cada vez que ele fala ali de uma frase, uma sentença, aquilo está carregado de uma série de carga cultural ali por trás de que a gente não tem contexto, a gente não tem histórico, né? Então, por exemplo, quando ele fala acerca das grandes navegações, se a gente não sabe como foi as navegações de Portugal, a gente não vai entender o texto. Então, vejam que o simples fato da parte da interpretação do texto que nos foi perdido hoje é algo que cada vez mais vai nos distanciando dessa educação que se tinha no passado, né? E a gente vai achando que, na verdade, nunca existiu essas coisas, porque são coisas que a gente não consegue nem ter acesso, né? Como eu disse, para poder entender, para dar essas 6 aulas aqui que a gente já deu até agora, se foi preciso pelo menos 50 livros, foram poucos, porque para você entender um pedaço, aquilo te exige que você entenda um outro pedaço, que te exige que você entenda um outro pedaço, e você fala, o negócio não tem fim. E realmente, não tem fim. Então, esse deveria ser o espírito que nós, que lidamos com educação, que estamos interessados em ensinar alguém, principalmente as crianças, deveria ser esse o espírito da nossa vida de estudos, de buscar algo ali de forma incessante, né? Não é achar que a gente leu um livro que fala um pouco de história e que a gente entendeu, né? A gente precisa estudar a vida daqueles autores. Aqueles autores, eles foram influenciados por uma outra época que a gente não conhece, que tinha outros autores que influenciaram que a gente também não conhece. E quando a gente vai estudando esses pedacinhos, esse quebra-cabeça, ele vai se formando na nossa inteligência. E a gente vai conseguindo subir o degrau da nossa vida de estudos, que o São Vitor também falava isso. O segundo grau que a gente consegue passar através de enxergar as grandes verdades, o São Vitor falava que se dá através da meditação, né? Por quê? Uma coisa é você ter contato com uma sentença verdadeira. Então, por exemplo, eu posso falar, esta parede é branca, né? Ou melhor, posso falar, por exemplo, aquela sentença que está muito presente na lógica, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Então, através de uma coisa, o simples fato de você falar, por exemplo, que o Sócrates é mortal, aquilo é uma sentença verdadeira. Mas não quer dizer que a sentença, que você compreendeu aquela primeira fase da sentença verdadeira, que você alcançou o conhecimento que está por trás daquilo. Porque este conhecimento, a verdade, ela é diferente da sentença verdadeira. Então, quando a gente fala que algo é alguma coisa, o primeiro degrau que a nossa inteligência faz é reconhecer que, de fato, aquilo é daquele jeito porque alguém nos falou. Mas a gente deveria buscar por nós mesmos, através de uma vida de reflexão, através da meditação, de pensar sobre aquilo, de amarrar aquilo com outras ideias e de poder fazer com que a gente consiga aprofundar e descorrer na nossa inteligência aquilo com tanta profundidade que a gente tenha a firme convicção que aquilo não tem como ser mais daquele jeito. Fala, olha, de fato isso é verdade, né? O próprio, por exemplo, teorema de Pitágoras, a gente pode pegar, por exemplo, o teorema lá, b ao quadrado é igual, pega lá o teorema. Se você pega o teorema e você não faz a prova matemática dele, você viu uma sentença verdadeira, mas você não consegue ver que existe uma verdade que faz com que aquele teorema não tem como não ser aquilo. Então, entende que
se a gente não busca a nossa vida de oração com a nossa vida de estudos, né, com esta profundidade, e a gente não dá essa profundidade para as crianças, qualquer pessoa que depois vir falar uma ideologia para elas vai convencer. Por quê? Porque a verdade ela não está enraizada na criança. Ela somente escutou uma sentença verdadeira. E outra pessoa pode falar uma outra sentença que talvez ela ache que é verdade e na verdade não é, e engane ela, né? Porque isso que é a ideologia, né? A ideologia ela é a característica de pegar uma verdade e recortar ela num pedaço que ela só se aplica para aquele contexto e você achar que aquilo vale para o todo. Não vale para o todo, né? Então, hoje nós estamos sendo muito enganados por isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, no fundo, esta doença da nossa educação moderna, ela nos mostra que existe uma crise profunda de quem é o homem, né? As pessoas elas não sabem mais acerca da sua própria natureza e da sua própria existência. Então, nós não sabemos para o que nós estamos aqui, né? E a gente fica, infelizmente, muitas vezes parecendo uma barata tonta nas redes sociais e na internet, escutando um pouco de cada coisa, um pouco da que a pessoa falou. Então, o fulano fala tal coisa, depois o outro fala sobre a história da igreja, o outro fala sobre espiritualidade. E a gente não consegue amarrar essas ideias. Então, no fundo, o que a gente está fazendo, a gente não está estudando, a gente está adquirindo um monte de sentença verdadeira, e essa sentença verdadeira não está nos ajudando a fazer aprofundar na verdade. E a gente pode achar que isso tudo não precisa disso e é tudo muito bobeira, mas isso nos impede muito de avançar até mesmo na vida de oração, né? De ter esta busca sincera e verdadeira, de fazer com que a nossa inteligência ela enxergue aquela verdade, né? Ela busque a causa daquelas coisas. Porque a partir do momento que a gente vai buscando essas causas e a gente vai enxergando as coisas como sendo mais verdadeiras, essas coisas mais verdadeiras vão convidando a nossa vontade para amar aquelas coisas. Então, assim que a gente deveria viver a nossa fé também, buscando com muita sinceridade um estudo da Sagrada Escritura, das verdades de fé e das outras coisas, né? Então, quando a gente fala de história e da filosofia da educação, de longe nós estamos falando de algo superficial e de algo que não seria necessário, né? As próprias pessoas que removeram isso do currículo moderno, muito certamente elas tinham a visão de que essas pessoas elas sabiam o que elas estavam fazendo, né? As coisas elas não se deram de forma tão caótica assim como a gente acha que né? Assim, foi tudo fruto do acaso. Mas na verdade as pessoas tem muitas pessoas trabalhando em prol de mudar o sistema educacional, mudar a engenharia de educação, e essas pessoas elas sabem o que estão fazendo, né? Se a gente estuda, por exemplo, a própria Fundação Rockefeller e como que eles conseguiram implantar o aborto na sociedade, a gente vê, por exemplo, que a própria família Rockefeller, da família Rockefeller 1, 2 e 3, que eles investiram pesado por mais de 50 anos acerca de diversos estudos da sociedade, né, acerca da sociologia, fundaram universidades, pagaram pessoas para poder estudar naquele tema, né, e chegou um determinado momento da história que eles tinham as principais mentes por trás ali de tudo que existia acerca da ciência, né? Por exemplo, na Universidade de Chicago, estudando como que a sociedade, né, elas eram influenciadas através de determinados princípios, né? Foi aí, por exemplo, que o Kingsley Davis, né, ele montou um livro que eu posso trazer depois, chama A Sociedade Humana, que ele fala que nesse livro que
a sociedade ela sempre foi pautada em dois principais grupos, né, de atuação, que ele fala que são os grupos primários e o grupo secundário, né? O grupo primário, que são as instituições familiares, o Kingsley Davis falava que a pessoa no grupo primário, ela vale por aquilo que ela é. Então, por exemplo, um pai de família, ele não se aposenta. O pai, ele pode ser um bandido, ele pode estar preso, mas para o seu filho, ele é o pai. Ele não perde, ele não consegue perder essa função, né? Então, nas funções primárias, nós valemos por aquilo que nós somos. Nas funções secundárias, né, na estrutura secundária, a pessoa vale por aquilo que ela é. Então, por exemplo, você é um advogado, você é um engenheiro, você é um engenheiro de software, de programador, ou qualquer coisa que seja. Então, o Kingsley Davis mostrou nesse livro, né, chamado A Sociedade Humana, que depois um outro autor também pegou esses estudos, né, e foi mais a fundo, que foi o Emile Durkheim, que ele pegou a sociedade, estudou como que os povos se deu ao longo de toda a humanidade, e eles enxergaram que durante toda a humanidade, desde a época dos aborígenes, lá da época de Aristóteles, lá bem antes de Cristo, todas as pequenas sociedades, elas foram estruturadas e elas surgiram a partir de uma estrutura familiar. Então, nunca na sociedade, a sociedade ela surgiu, por exemplo, a partir de um grande empresário, né? O dono da Microsoft, por exemplo. Ele foi lá e fundou uma nova sociedade, que foi ele que fundou. Não, a sociedade, esses sociólogos, eles entenderam que a sociedade, elas sempre se estruturaram em volta de uma estrutura primária, em volta das famílias, e em volta daquela família sempre existia uma figura que era uma figura que hoje é muito demonizada, que é a figura patriarcal. Ou seja, existia uma pessoa, geralmente era um pai de família, ou se a gente pega até mesmo dentro de uma tribo indígena, é um pajé, é um homem, uma pessoa que tem muita virtude, e através daquela excelência que aquela pessoa vive na sua vida, uma excelência que não é uma excelência do âmbito técnico, científico, mas sim uma excelência do âmbito moral. Aquela pessoa vive uma vida reta, ela consegue lidar com diferentes problemas acerca da humanidade, acerca das pessoas. Essas pessoas, essa pessoa, então, começa a se reunir um grupo de pessoas em volta dela, e em volta dessas pessoas vão surgindo outras pessoas, e aquilo surge a sociedade. Surge as primeiras comunidades, né? Que foi exatamente como o próprio cristianismo se estruturou no começo, né? Em volta de pequenas pessoas que tinham muitas virtudes, que no fundo são santos, né? Uma outra característica muito interessante quando a gente for estudar um pouco mais a Idade Média é que, por exemplo, os mosteiros de São Bento, os mosteiros beneditinos, quase todas os pequenos feudos ali, as pequenas sociedades que tinham na Idade Média, elas eram estruturadas em volta do mosteiro. Então, até aqui no Brasil não é difícil de ver isso. A gente vai em cidadezinha muito pequena, a gente vê que no centro existe a igreja. E em volta da igreja foi-se tendo as primeiras casas das pessoas que chegaram primeiro, depois as pessoas foram... aquilo foi crescendo, e a igreja ficou no meio ali, né? Então, por que isso é importante? Porque essas pessoas que estão tentando destruir a educação, elas estudaram isso que nós estamos falando, que eu falei aqui só em 5 minutos, mas elas estudaram e tem livros e livros e livros sobre isso, sobre sociologia, e esses estudos, eles são usados para ver como que as pessoas, elas podem mudar a engenharia social. Então, como que, se a sociedade, ela sempre foi estruturada em volta dessa família, e dentro de uma família, a gente sabe que o pai e a mãe de família está disposto a dar a sua vida por causa daquela sociedade, daquela vida, daquela família, né, daquilo que foi construído, o pessoal identificou que a família, então, ela é a base mais forte para se construir uma sociedade. Então, se você precisa desconstruir algo, a forma mais fácil de você fazer isso é através da desconstrução da família.
né? É a desconstrução dessa família, dessa sociedade primária, que ela está disposta a dar o sangue por causa daquilo. Porque no mercado de trabalho, o que a gente observa? Você pode trabalhar na empresa depois de 30 anos. Você deu sua vida para aquilo. Se você não conseguir entregar mais o resultado que aquela empresa está esperando, no fundo a gente só é um número. Então aqui, você não tem mais valor para aquilo, né? Se a pessoa ela perde as suas capacidades cognitivas, a pessoa ela não vale mais nada, né? E aí você enxerga que a partir do momento que você troca a perspectiva de onde está a base da sociedade, você desconstrói todo o resto. Por exemplo, a própria questão de aborto. Se a pessoa ela só vale por aquilo que ela produz para a sociedade, por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é, então um bebezinho com menos de 3 meses não tem problema você matar, porque ele não consegue construir nada ainda, ele não tem capacidade nenhuma, né? Ele não vale, eles falam, né, por uma incoerência muito grande, que o bebezinho ele não sente dor. Ora, então se uma pessoa ela tem uma doença que ela não sente dor, então pode matar a pessoa? Se a pessoa ela está vegetando, então, porque ela teve um acidente e ela ficou acamada e a pessoa não consegue sentir, entender mais nada, então quer dizer que a gente pode matar essa pessoa? Então, vejam que a partir do momento que essas pessoas que estão interessadas em trocar engenharia social, troca a perspectiva da estrutura primária para a estrutura secundária, você consegue desconstruir todo o resto. Você consegue olhar para a educação e falar, não faz sentido nenhum, por exemplo, você ensinar latim. Você não precisa mais ensinar, por exemplo, Sagrada Escritura num colégio. Para que você vai usar isso? Isso vai dar dinheiro aonde? Em qual empresa? Né? Então, se uma determinada área do conhecimento ela não produz riqueza, ela não dá aquilo que as pessoas veem como a finalidade da sua vida, que é enriquecer, então aquilo não tem valia nenhuma. Então, percebam que eu estou falando tudo isso para poder tentar nos acordar acerca do quanto que nós precisamos estudar acerca desse tema. Né? Se existem pessoas que estão dedicando a sua vida para poder desconstruir a educação, não vindo aqui uma vez por semana que a gente vai construir e fazer o processo inverso. Né? A gente não vai conseguir desfazer e ter mais força do que isso se a gente não aplicar, pelo menos, uma força semelhante ao que eles estão fazendo. Né? E as pessoas elas estão dando a sua vida em prol do aborto. Estão dando a sua vida, em prol do aborto, né? Em prol de desconstruir a educação. Então, qual que é a tendência? Que os nossos filhos, no futuro, eles sejam influenciados por essas pessoas que estão gastando a sua vida para poder fazer com que a sociedade viva de uma forma desordenada, ou de uma forma ordenada com pouco esforço que a gente está tentando fazer. Obviamente, a tendência é com que a gente perca os nossos. Se a gente não aplicar e se nós, pais, não nos acordarmos para aquilo que está acontecendo. Existe algo muito grave na sociedade que está acontecendo e o próprio São Paulo, né, lá nas cartas, se eu não me engano, na carta aos Romanos, né, falava que nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Né? Então, tudo aquilo que existe de uma catástrofe na sociedade, uma calamidade, uma coisa que está muito ruim, aquilo deveria servir de combustível para que a gente pegue aquilo e tente resgatar aquilo. Se a gente olha essa própria instituição que nós estamos aqui dentro, esse colégio, ele só existe porque a educação está ruim. Se a educação não tivesse ruim, a gente pegaria os nossos filhos, daria eles para algum colégio que a gente acha que é bom, que é o que as pessoas estão fazendo, e a gente ia se enriquecer e trabalhar para o mercado de trabalho, que é o que as pessoas estão fazendo. Então, o simples fato de algo estar ruim é algo bom para nós. E isso é tão profundo que o São Tomás de Aquino, ele falava que o Verbo encarnado, ele só se encarnou porque Adão pecou. Se Adão não tivesse cometido o pecado no paraíso, Deus Pai não teria dado o seu filho para a humanidade.
Então vejam o tanto que através de um mal nosso Senhor tira o bem, né? Um outro exemplo, né, muito forte é também acerca dos maiores escritos que tem acerca da Santíssima Trindade, né? Os primeiros séculos ali do cristianismo, que deveria ser o que a gente está estudando hoje, mas como a gente ficou muito tempo parado, a gente está voltando e repetindo algumas coisas, mas os próprios primeiros anos do cristianismo, aonde que foi o desenvolvimento, um dos desenvolvimentos mais profundos acerca de várias coisas da fé, essas coisas só se deram por causa das heresias. Então, o próprio De Trinitate, né, do Santo Agostinho, ele fala isso, que na época tinha um monte de pessoa com graves dúvidas acerca da Santíssima Trindade. E os cristãos, eles tinham a fé acerca da Santíssima Trindade, mas ninguém conseguia explicar aquilo. E aquilo fez com que, olhando para aquela situação que estava muito ruim na sociedade, os santos padres, principalmente os padres da patrística, eles dessem a sua vida para poder defender aquilo, né? O Santo Agostinho mesmo, ele gastou muitos anos da sua vida tentando entender o mistério da Trindade, né? Tem aquele exemplo famoso que o Santo Agostinho estava na praia, né? Tentando lá entender o mistério da Santíssima Trindade, e aí depois veio um menininho ali cavando a areia do mar, né? E pegava um baldinho lá e colocava dentro do buraquinho. E o Santo Agostinho ficou horas ali tentando meditar ali e entender acerca do mistério da Santíssima Trindade. E aí, uma hora ele chega no menininho e fala, mas deixa de ser tolo, o que você está tentando fazer? O menininho fala, eu estou tentando pôr o mar aqui dentro do buraquinho. Aí o Santo Agostinho fala, mas você não está vendo que você nunca vai conseguir fazer isso? E aí o rapazinho fala para ele, né? Mas você também não está tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, que você nunca vai conseguir abarcá-la como um todo? Então vejam que toda essa desgraça, que a gente poderia dizer, acerca da educação, deveria nos mostrar que daqui a alguns anos deveria sair algo de bom disso, né? Pessoas estão dedicando a sua vida para estudar isso verdadeiramente, né? Os próprios colégios católicos que estão surgindo. 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha nada disso. Então, à medida com que as coisas elas vão se agravando, a parte moral vai se agravando, as famílias vão sendo destruídas, precisa surgir santos para poder frear esses movimentos. Então, a gente só vai conseguir reverter essa situação e fazer com que a gente saia do outro lado através de um esforço muito grande. Mas esse esforço, muitas vezes, ele não é favorecido como das outras instituições são. Então, por exemplo, a Fundação Ford e as outras grandes fundações, as pessoas são financiadas para fazer aquilo. Existem milhões sendo injetados no sistema para que essas pessoas dediquem a sua vida. A própria universidade, você vê que todos aqueles projetos que são financiados pelos sistemas de bolsas, né, CNPq, CAPES e tudo mais, os projetos financiados, eles quase sempre favorecem algo que está contrário à instituição familiar, se a gente pega a área do conhecimento que dá para se aplicar nisso, né? Porque as áreas muito técnicas, matemática, talvez isso não faça sentido. Mas sociologia, as artes, que são coisas que deveriam estar favorecendo o homem a ser livre, né? Ao homem a desenvolver-se a si mesmo, a história, né? Que deveria estar fazendo com que a gente encontre a verdade acerca daquilo que já foi dado, a filosofia, né? Tudo isso as pessoas estão... Se você pega um projeto, por exemplo, da filosofia e tenta submeter ele, falando, por exemplo, alguma tese muito profunda acerca da Suma Teológica, você não tem nem congresso para apresentar aquilo, né? É óbvio, eu estou generalizando muitas coisas, mas se a gente olha, compara um em relação ao outro, seria 5,95. 95% das coisas elas são financiadas a favor daquilo que não favorece o desenvolvimento das virtudes e da busca da sabedoria verdadeira.
E quando a gente se empenha nisso, né, se a gente vai tentar frear esse movimento, o que a gente observa? Por exemplo, o próprio colégio e vários outros colégios católicos que passam graves problemas financeiros. Por quê? Porque a luta ela é muito mais árdua. Então, enquanto essas pessoas elas estão, vamos dizer assim, livres, financiadas, sendo apoiadas para poder investir nessa questão, e nós estamos tentando estudar o contrário, ainda precisamos dar conta de uma série de outras questões de ordem material que nos impedem de aprofundar nisso, então a gente consegue ver que isso que nós estamos nos propondo a fazer só vai conseguir de fato ser feito através de uma vida de oração muito profunda, ou através de uma vida de santidade. Porque sem a santidade é impossível. Né? A gente não consegue, a gente tem a semana inteira, o homem precisa trabalhar, pôr comida dentro de casa, cuidar de uma série de outras questões, e é apostolado, e questões de ordem material, e várias outras coisas, e ainda assim sobrar tempo para poder se aprofundar nisso, a própria experiência mostra que a gente só consegue fazer isso através da vida de oração. Né? Existe um autor do século XIV, que eu gosto muito de citar ele, mas que eu sempre esqueço o nome dele, que ele viu que as pessoas que estavam estudando teologia, filosofia e as outras disciplinas no século XIV, e as pessoas eram ateus, ateias, né, ou pessoas que não criam em Deus, elas precisavam, por exemplo, gastar 5 anos da sua vida para poder enxergar uma determinada verdade. Enquanto que os cristãos, pegando aquela mesma analogia dos 5 anos, os cristãos pegavam somente 1 ano da sua vida de uma forma muito ordenada e através de uma vida de oração, em 1 ano o cristão conseguia enxergar verdades muito mais profundas do que aquelas pessoas que gastavam 5, 6, 7 anos em cima da mesma verdade. E qual foi a conclusão que ele chegou? Ele olhou, então, para a história da educação e viu que, por exemplo, o Santo Agostinho, ele conseguiu enxergar que a inteligência do homem ela é iluminada por 2 luzes diferentes. A luz da razão natural, que é o que a gente, na maioria das vezes, usa para poder, por exemplo, enxergar uma determinada ciência, a matemática, a física, a química ou qualquer outra disciplina do saber, a filosofia, a teologia. E existe uma outra luz que a nossa inteligência trabalha, que é uma luz que ela nos é dada por Deus. E que essa luz, os filósofos antigos, eles não usaram dela. E isso fez com que, quando o Santo Agostinho ele se converteu, e ele foi batizado por volta dos 32 anos, Santo Agostinho ele percebeu que depois de muito estudar filosofia e tentar buscar aquelas verdades, a partir do momento que Santo Agostinho se batizou, aliás, foi batizado, ele viu que a inteligência dele se abriu e ele conseguiu enxergar verdades que ele nunca tinha pensado enxergar antes. E que a mãe dele ali, a Santa Mônica, como já tinha um estágio de vida de oração muito elevado, sempre falava para ele e ele achava que aquilo era a história da carochinha, né? Porque ele queria estudar os grandes filósofos, o Cícero, o Homero e tudo mais. E a mãe dele falava que ele deveria estudar a Sagrada Escritura e tudo mais, e ele achava que aquilo tudo era bobeira. Então, quando Santo Agostinho se converte e ele vê que a inteligência dele foi como que se fosse potencializada, ele escreveu uma das coisas mais fantásticas que tem para a nossa vida de estudos, que é a inteligência do homem trabalha melhor quando o homem está num estado de graça, quando o homem está numa vida em Deus, quando o homem ordena as suas potências. Os próprios filósofos antigos, que o livro não está aqui, mas os filósofos antigos, eu acho que a gente ainda tem alguns livros desses para vender na escola, eu vou trazer ele na próxima aula. Eles já tinham identificado isso, o Aristóteles, o Platão, o Sócrates, eles viam que quando a pessoa ela era muito desordenada, as pessoas, por exemplo, ela tinha muitos vícios, o vício da luxúria, da gula, dos prazeres, a pessoa não conseguia adentrar profundamente em muitas verdades, e isso até mesmo do ponto de vista natural. Por quê? Porque as nossas potências, elas ficam desordenadas e aquilo faz com que a nossa inteligência seja embotada. O São Tomás falava
que a inteligência do homem, quando o homem está numa vida de vícios, né, não está ordenando sua vida segundo os preceitos cristãos, a inteligência, que ela tem uma analogia de ser uma faca, né, porque intus legere, né, em latim, quer dizer ler dentro. Então, é como se existisse uma bola, uma analogia, né? Existisse uma bola e o conhecimento mesmo, a verdade, estivesse lá dentro. Então, o que São Tomás falava que a inteligência do homem faz? A inteligência, ela é como se fosse uma espada, que ela corta aquela superficialidade da coisa e ela adentra na substância. Então, quando o homem está no vício, está vivendo uma vida desordenada, a faca, fazendo a analogia aqui da inteligência, ela fica cega. Vocês já pegaram uma faca cega e tentou cortar um objeto? Você tenta e você não passa da superficialidade. Então, é isso que acontece com a inteligência do homem, quando a gente está vivendo uma vida de vícios, né? Então, nós temos isso a nosso favor. Embora essas pessoas elas estejam sendo financiadas e tenham muito tempo para estudar, muitas vezes elas estudam 10, 20 anos, e a gente, quando em estado de graça e através da vida de oração, com 1 ano a gente consegue enxergar verdades que eles não enxergam. Exatamente porque nós estamos em Deus. E nós temos esta outra luz que está trabalhando na nossa inteligência, né? Então, além da luz natural, a nossa inteligência ela está sendo iluminada por essa luz divina e faz com que a nossa inteligência ela consiga chegar muito mais longe, a ponto de, se um dia Deus nos der a graça de enxergar, de ter a beatitude, de fato chegar a um grau de santidade tão grande que a gente consiga ter um grau de intimidade com Deus como os místicos tiveram, né, a partir dali da quinta morada para frente, né? Então, isso é muito importante para nós, porque nós iremos ver ainda na história da educação que na Revolução Industrial, o que esses sociólogos falavam é que, até o momento, a sociedade ela vinha sendo pautada em cima dessas estruturas primárias. Na Revolução Industrial, principalmente também na Reforma Protestante, que também foi financiada pelos burgueses da época, o que aconteceu? A sociedade ela perdeu esta base na estrutura primária e passou a viver, então, em cima da estrutura secundária. Então, da Revolução Industrial para cá, o homem vale por aquilo que ele tem, e não mais em cima daquilo que ele é, né? Como nós dizíamos, né? Então, é de se esperar que, do século XVIII para cá, quando a gente vai estudar a história da educação, a gente vê que o padre Paulo Ricardo gosta daquela expressão, a longa marcha da vaca para o brejo, né? A gente vê que cada vez mais a educação está piorando. Por quê? Porque o homem está cada vez mais longe da graça de Deus, né? Então, a gente vê que quando a sociedade ela trocou o seu modus operandi para operar em cima dessas estruturas secundárias, cada vez mais a educação ela está abaixando o nível, né? E a gente vai ver isso com mais profundidade ainda quando a gente seguir do século XII para frente. Porque a gente vê que a educação ela vem numa crescente desde os filósofos gregos, que ela cresceu, foi crescendo, passou pela patrística, pela Idade Média, atravessou ali a idade que o povo fala que é a Idade das Trevas, mas que de treva não teve nada, e chegou no seu ápice, num outro livro que eu vou trazer também, que é chamada de um período na humanidade que causou inveja aos anjos. Né? Tem um livro que chama, muito famoso, que ele é um pouco grosso, a gente vai tentar estudar ele, chama A Inveja dos Anjos, que foi mais ou menos por volta do século XII, onde surgiu os grandes expoentes, São Boaventura, São Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, e homens que avançaram no conhecimento de uma forma assim assustadora. Né? Hoje, o homem da modernidade, ele pega a Suma Teológica e se ele estudar um pedacinho ali, aquilo ele dá uma tese de doutorado e não consegue explorar tudo. Agora, na época de São Tomás de Aquino, fazer uma Suma Teológica era algo comum. Todo mundo saía da universidade e produzia uma Suma Teológica, tanto que não existe só a Suma
do São Tomás. Existe a suma de vários outros santos também. O próprio São Vítor tem uma também. Então, a gente consegue ver que a educação ela foi ascendendo até chegar por volta do século XII, e nós iremos ver isso com mais profundidade aqui ao longo das aulas. E depois do século XII aconteceu algo que fez com que a educação ela viesse, então, decaindo. E foi fruto desta educação que estava em declínio que surgiu muitas doenças na sociedade, do ponto de vista cultural. Por exemplo, a própria reforma protestante. A gente vai tentar entender um pouco as raízes e como que isso tudo se liga com o declínio educacional que estava se dando na época. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa e vários outros períodos da humanidade que fez com que os homens cada vez mais fossem distanciando daquele projeto primário, né, de fazer com que o homem buscasse ali o seu fim último. Então, eu tinha planejado de fazer a aula totalmente diferente. Hoje era para falar do cristianismo ali, dos primeiros cristãos, da patrística, mas louvado seja Deus que Deus conduziu a aula dessa